Boa tarde, Carla. Boa tarde, Lu. Boa tarde. Carla é a nossa líder do Ministério Infantil e a Luciana é a nossa psicóloga. E hoje a gente vai estar falando de um tema super relevante, não somente para a sociedade, mas principalmente para que as igrejas possam estar despertando para esse assunto, que é o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso pode acontecer em qualquer lugar, inclusive em ambiente eclesiástico, e nós, como igreja, precisamos trazer luz sobre esse assunto, né? E nos posicionarmos como sociedade, como alguém que foi chamado por Cristo para fazer diferença, seguindo o exemplo dele, né? Porque ele, como ele disse, vinde a minhas criancinhas, ele colocou as crianças num patamar de igualdade aos homens, porque as crianças naquele tempo nem contadas eram. Então, Jesus ele equipara socialmente as crianças, dando valor a elas, e através dele, por ele, nós como igreja também precisamos dar. Além de ser as crianças, né, algo incontestável de amor, né? Nossa herança, herança do Senhor, as crianças que preenchem a casa, as crianças que nos dão alegria, e a gente vê dados horríveis, como a gente tem visto ultimamente, de abuso sexual contra crianças de 7 dias, por exemplo. Né? Eu vi pesquisei um pouquinho, né, e no Disque 100 ele fez uma cobertura para saber quantas pessoas tinham ligado, né, em 2019, e 86 mil ligações eram de abuso ao menor, a criança e adolescente. E 14% dessas ligações tratavam exatamente do abuso sexual infantil, infanto-juvenil. Uma percentagem grande de crianças de 4 a 11 anos sendo abusadas, e quando se trata de crianças maiores, né, dos adolescentes, esse abuso, ele tem além do abuso, ele vem com a exploração sexual mesmo, visando o dinheiro, né, desses pais ou desses aliciadores, e é uma coisa terrível. A gente, como igreja, a gente não pode se calar, né? O que você acha, Carla? Eu acho que é um assunto tão, para nós, assim, nós acreditar que isso acontece, é tão dolorido a gente que é mãe, né? Saber que uma criança passa por isso, a gente tem tanto cuidado com nossos filhos em tantos sentidos, de saber que várias crianças, milhares de crianças passam por isso por ano, é muito, muito, muito difícil mesmo. E nós, como igreja, temos que estar ciente do assunto, eu acho, pesquisar e passar informação para frente para a gente estar preparado, caso isso um dia venha acontecer conosco, a gente saber lidar com esse caso, porque eu acho que ninguém é preparado para isso, a gente não está preparado, para isso. Pelo menos eu, como líder do ministério, eu sei se eu chegar e falar, nosso psicológico, nós não estamos tratando de coisa muito complicada, pelo menos eu como mãe, imaginar uma criança passando por qualquer tipo de abuso, né, principalmente o sexual, não tanto também o físico e também o psicológico, para mim é muito, coisa assim que você fala, é de outro mundo, né, De outro mundo. Independente, né, aí se a gente está à frente, né, ou não de uma instituição, psicologicamente, acho que ninguém está preparado para isso. Né? E o medo, a culpa que essas crianças carregam, traz, então, uma certa dificuldade da gente observar, ou melhor, uma certa dificuldade na denúncia. Né? Por eles sentirem esse medo, essa culpa, nossa, aconteceu isso porque eu provoquei, sabe? E assim, não é.
não é culpa deles, não precisa ter medo, mas como que você vai explicar isso? Eu estava até pesquisando, depois que a gente foi convidada para tratar desse assunto, eu andei pesquisando e muitas das crianças, ela não fala por ser pessoas da família ou conhecidos, né, a maioria das vezes, e porque quando nós vamos educar nosso filho, nós sempre ensinamos a ele que o adulto tem sempre razão. A gente sempre fala, não, ele falou, você mentiu, ou não, você não pode falar isso com ele, ou você não pode falar não com um adulto. E muitas vezes eles não falam não com um adulto, porque você precisa que é uma criança menor, e os adultos começam a falar assim, não, se você não fizer isso, eu vou falar para sua mãe, eu vou contar para seu pai, eu não conto para ninguém que a gente fez isso, é um segredo. E eles têm o adulto como autoridade, uma pessoa que está sempre certa, sempre tem a razão. Então, muitas vezes, nós pais, infelizmente, colocamos essa cultura na cabeça das crianças, que o adulto nunca está errado, né? Infelizmente. E uma coisa impressionante também, cada vez mais as idades estão diminuindo para iniciar esse abuso. E a gente percebe que uma criança de 3 anos, ela ainda não sabe exatamente o que é carícia. Né? Então, ela vê um tio, um avô. O Disque 100, ele traz uma nota alarmante, porque a gente antes tinha só a figura do padrasto como o agressor, como esse abusador. E hoje mudou muito isso, os avós estão abusando das crianças. Pai, mãe. E aí, essa pessoa, né, a Constituição, ela diz lá no artigo 27, se eu não me engano, 22, que a família, o tripé, né, de proteção do menor é a família em primeiro lugar. E aí quando esse menor perde essa família, porque uma criança de 4 anos, ela já sabe falar, mas ela espera que essa mãe, que esse pai, que esse avô dedique a ela o quê? Carinho. Proteção. Então, muitas vezes o abuso acontece sem nem mesmo a criança saber. A gente acha que o abuso é só eu ir tocar, ou outra pessoa vir tocar, aliciar. Não é só isso. O abuso acontece quando os pais levam o filho para dormir na cama dos pais, esperam o filho dormir para manter a relação sexual. Isso também é abuso, porque a criança está dormindo, mas o inconsciente dela não. E ela ouve barulho. Sim, ela ouve o barulho, ela vê os movimentos, então ela entende, espera aí, o que está acontecendo? E quando vai para ela entende como normal. Sim. Porque minha mãe aceita, eles estão ali naquela... Sim, eles fazem isso, então quer dizer que eu também posso fazer. E não é assim. Por isso que filho em cama de casal não está certo. Casal é casal, pai e mãe é outra coisa. As pessoas tendem muito a romantizar isso. A cama compartilhada. Não, eu não concordo, no meu olhar profissional, eu não concordo com a cama compartilhada. O momento do casal, o pai e a mãe são outra coisa. Então, uma coisa que a gente vê também, eu até citei na questão do coitadinho, às vezes a criança tem alguma dificuldade, ou manha mesmo, ou choro, e aí os pais acabam colocando a criança na cama, e aquilo vai protelando. A criança vai crescendo e aquilo vai ficando, vai se tornando já não é mais um casamento, né? Porque existe um ser ali na cama, né, que é o seu próprio filho. E isso facilita demais ele ser uma criança abusada. Ainda que ele não seja uma criança abusada dentro da sua casa, favorece para que ele seja aliciado por outro, porque ele não vai entender esse relacionamento de homem e mulher, tudo é normal. Há uma normalidade absurda que a gente cria, igual muitas pessoas beijam na boca dos filhos, sabe? E é complicado a gente falar sobre isso porque interfere diretamente na criação dos filhos dos outros. Mas isso infelizmente, traz uma sexualidade para a criança que não necessita. Sim, aquela coisa de vou vestir a minha filha feito uma mocinha. Deixa a criança ser criança. Para que sexualizar uma criança tão cedo? Mas
é só uma criança, assim, eu como uma pessoa normal, você como uma pessoa normal, tá vendo que é só uma criança. Uma pessoa que já tem uma certa anormalidade, né? Porque uma pessoa que faz isso é totalmente anormal. Já tem essa normalidade, essa maldade no olhar, o que ele vai fazer? Ele vai ver uma criança, vai pensar logo na satisfação sexual dele. Porque a criança não é culpa dela, mas ela está vestida de uma certa forma sexualizada. E apesar de hoje a mídia e a sociedade dizer que a roupa não interfere em nada, infelizmente não deveria ser esse o critério de abuso sexual. E não é culpa da mulher, a gente não está falando culpando a mulher, mas a gente está dizendo aqui que o homem ele é visual. Completamente. Infelizmente, eles têm que se conter, É doença? Com certeza é doença. Mas a gente está vivendo numa situação de quase sítio, né? Porque a gente que tem que se preservar. E aí a gente começa a fazer uma rede de proteção. Essa semana eu estava andando aqui na cidade de Patilão, rodoviária, e veio uma menininha desse jeito. Você via que a menininha já estava com os trejeitos da mamãe, porque a mamãe estava andando toda assim, e ela também com uma saia curtinha, com as perninhas todas bonitinhas, uma criança linda, sabe? E eu fiquei pedindo ao Senhor para que ninguém a olhasse com maldade. Sim. Porque o tempo é mau e isso é uma coisa, para mim, além de ser doentia, é demoníaca. Existe a parte espiritual por trás de tudo. Não é? Para mim é demoníaco um homem, uma mulher, ou um pai, uma mãe olhar para uma criança indefesa, que muitas vezes senta num colo para poder ter um afago, ter um carinho, receber um abraço, e essa pessoa ter a coragem de molestar, de abusar, de levar para um outro contexto. Outro contexto, que não tem nada a ver com o universo infantil. Isso existe muito, muito. Tanto que existem as fases, as estratégias do abusador. Né? São 5 fases. Ele começa na fase do envolvimento, que é aquele momento em que ele ganha a confiança da criança. Ele oferece um doce, oferece um chocolate, vamos brincar, ganha a confiança dela e dos seus, né? Dos pais, tudo. Não, é visto como o bonzinho. Ele gosta tanto de criança. É tão legal. Então essa é a primeira fase dele. Aí depois vem a fase da interação sexual, a segunda fase. Essa fase já é qual? Já é quando acontece o ato, só porque ele, como abusador, ele envolve a criança no jogo. Né? Você também faz parte, vem cá, é só um jogo legal, vamos brincar? E acontece o abuso. Aí na terceira fase é a fase do sigilo. Não conta pra ninguém, que a gente brinca disso. Isso aqui é o nosso segredo. Não conta pra sua mãe, não, porque se você contar eu vou matar ela. Ou eu vou matar você. E aí começa a fase das ameaças. Sim, né? Aí depois vem a fase da revelação. A criança meio que, assim, ela acidentalmente ou não, ela conta. Por isso temos que ter uma visão e uma escuta muito voltada para ela, atenta mesmo, porque ela conta o que está acontecendo. E para ela contar é o que? A esperança do martírio acabar. Porque pensa em tudo que ela vive. Então ela conta para isso, para que acabe logo. Aí vem a fase da repressão, que é quando tudo é descoberto, que finalmente alguém vai punir aquela pessoa, né? É o que a criança espera, né? Gente de casa, nós estamos falando aqui sobre a proteção, né? Porque a gente vai falar do abuso e exploração da infância e da criança e do adolescente. E você que se interessa por esse tema, compartilha, sabe? Manda suas dúvidas aí e manda também sua colaboração, porque a gente precisa transmitir às pessoas uma forma de se tornar um fator de proteção para essas crianças, né? E a igreja é. E aí, Carla, a igreja sendo esse fator de proteção, você já pensou, quando se chegar uma criança lá na nossa igreja, qual é a primeira medida que você tem que tomar?
Então, eu parei para pensar bastante como faz pouco tempo Escutar as crianças, escutar as necessidades delas, faz toda a diferença nesse processo. Eu, como educadora, a gente tem técnicas, né, na pedagogia para a gente identificar quando uma criança está sendo abusada ou não. Essas técnicas já deveriam ter sido criadas e trazidas para a igreja, né, há muito tempo. Existem esforços das igrejas nesse sentido. Hoje tem um curso muito interessante que é o Claves, ele está sendo divulgado até pela secretária da Infância e da Adolescência, e também ele é da Igreja Batista de Curitiba. Então ele tem todo um protocolo, sabe, de observação de crianças. Porque, como a Carla disse, o educador, a tia, né, tia da escola infantil, ela não tem a obrigação de formar essa consciência sexual da criança. Né? Mas a igreja ela tem que ser um porto seguro e de informação também. Porque quando a gente conversa isso naturalmente na igreja, quebrar os tabus, né? Quando a gente conversa sobre isso, a criança que está sendo abusada em casa pelo tio, pelo avô, ela já vai dar um clique. Né? Então trazer esse tema para a igreja de forma lúdica é o que o Claves faz, sabe? Eles têm material pedagógico para trazer isso de forma lúdica e dentro da palavra de Deus também, mas sem romantizar a situação, porque a gente também romantiza muito. Né? A gente já ouviu casos, já leu casos de pessoas que eram membros de igreja e aconteceram isso. E aí, o que aconteceu? Ficar protelando por causa do perdão, por causa da justiça de Deus. Não tem isso, gente. É conselho tutelar,
Ministério Público, essa criança precisa sair dessa casa, precisa ser assistida por um psicólogo, precisa ser assistida pelo assistente social. Não tem como a gente ficar protelando abuso. Até quando eu postei lá no grupo da igreja, né, falando sobre um mês, né, o Maio Laranja, né, a gente vê que as pessoas levam meio que um choque, assim, né, porque, tipo assim, ela tem que falar de bonequinhos, ela tem que falar de coisas coloridas. Aí, de repente, eu mandei um negócio, a gente vê que as pessoas ficam meio assim. E na equipe, eu mandei também na equipe do Ministério Infantil. Aí um professor nosso, né, que até o Dr. Joaquim, que veio aqui sábado passado, ele falou assim, cara, você não tem noção como isso é importante, a gente começar a quebrar tabus, começar a falar sobre isso. Porque ele falou assim, eu trabalhei na Delegacia da Mulher, porque quando você faz a denúncia aqui em Patos, é para a Delegacia da Mulher que vai, né? Você vê a realidade lá e é muito triste saber que familiares, pessoas muito próximas, que deveria ser proteção das crianças, para onde que ela corre, as pessoas que fazem isso. Então é muito importante a gente quebrar esse tabu na igreja. A igreja saber o que fazer em momentos como este. A gente tem que saber como lidar, como parar para ouvir a criança e também saber o que fazer depois. Entendeu? A gente tem o depois. Ainda bem que a gente tem uma psicóloga, depois é com a Lu. Vai pra Lu, porque... Vai lá, resolve esse pepino. Aqui ela vai dar o instrumento espiritual, vai dar o suporte, a gente vai fazer a denúncia como instituição religiosa, né? Porque aí aciona todo mundo, né? Aciona o CNPJ da igreja se a gente souber de uma denúncia dessa. Então, assim, além de ser, a gente precisar ser esse lugar de escuta, eu acho que a igreja, ela tem uma responsabilidade com a comunidade que ela está. Porque a gente pensa assim, o Ministério Infantil, existem aquelas crianças que estão dentro da igreja. Mas se a gente for botar a igreja num contexto todo, social, a igreja está ali naquele lugar, foi colocada por Deus ali para ela ser luz naquele bairro. Né? E quantas pessoas do bairro estão passando por essa situação e a gente não tem esse conhecimento? Deixar esse canal aberto para que essas crianças cheguem até ali na igreja e saibam que serão acolhidos, também faz toda a diferença. E eu acho que isso que falta mais. Porque assim, a gente como batista, a gente tem um leque de curso, tem um leque de ações que protegem as crianças. Nós temos 3 lares, a gente tem a Cristolândia Criança, que leva as crianças que estavam lá na Cracolândia e a gente coloca as crianças na Cristolândia Criança, trata e reabilita essa criança que por algum motivo entrou para as drogas. A gente tem um lar Batista Frozen, que cuida de crianças. A gente tem vários lares no Brasil espalhados. Então a gente tem, os batistas brasileiros têm historicamente uma tradição de proteção à criança, sabe? Só que hoje, isso meio que sumiu das igrejas. A gente não debate mais sobre isso nas igrejas. A gente não tem um debate com os professores sobre esse tema. As igrejas não trazem os assistentes sociais que trabalham com isso, não trazem os missionários que trabalham com isso. E isso faz falta. Porque todo dia, gente, aqui eu trouxe o dado, até anotei, cadê? Aí a gente tem várias ONGs que estão trabalhando nisso, né? Foram 76 mil denúncias de violação dos direitos das crianças e adolescentes. É impossível a gente não conhecer talvez uma dessas crianças. É muita criança. Não é? O mais importante, assim, pegando um gancho aí na sua fala, é importante que fale sobre esse assunto com os líderes da igreja, assim, mas é muito mais importante que leve para os membros da igreja. Que tal um dia de uma tarde de explicação, uma tarde de palestra? Vamos falar sobre isso? Porque as crianças estão ali, estão passando por isso, estão precisando. Quantas chegam ali gritando esse socorro? Não é esse gritar, né, daqui. O comportamento dela. Não se engane, existe também dentro das igrejas. Então precisa sim ser falado com os fiéis. Precisa sim ser
falado com esses pais. Quem sabe? O pai nem se tocou que está acontecendo isso na casa dele. Um sobrinho que vai, um tio que vai, Um primo distante, um vizinho. E o pai está achando o quê? Que a criança está só rebelde. Que a criança agora é só antissocial. O adolescente, não, é a fase que está antissocial, a fase da aborrecência. Não, gente. Para. Seu filho sempre foi assim? Não, é de um tempo para cá. O que aconteceu nesse tempo para cá? Não aconteceu nada. Tem certeza? Mudou alguém para perto? Alguém está indo visitar? Ah, é mesmo. Um primo distante, de vez em quando vai lá. E aí, como que é esse primo? Tenha curiosidade. Observa. O que está errado? Isso está acontecendo dentro do seu lar. Olha os números. Isso é só o que denuncia, né? Isso é só o que denuncia. E as crianças que estão sofrendo caladas? E as que não denunciam? Até quando? Essa é uma preocupação que eu tenho particular, sabe? Porque não só por ser mãe, mas por ser educadora, por trabalhar com crianças. E por mais que a gente não queira educar dois lugares que estouram esse tipo de coisa dentro da igreja, e a gente não pode ser hipócrita de dizer que não, porque a gente vê esse comportamento. A gente pode não querer se meter, mas a gente vê. E outro lugar que estoura isso nas escolas. Então, assim, a gente, também trabalhei no projeto Viver com... É um projeto de proteção da Junta de Missões Nacionais. E ele prevê, né, prevenção ao uso de droga para criança e adolescente. Então, a gente é bem direto nos fatores de risco e nos fatores de proteção, né? E aí, quando a gente vai trabalhar os fatores de proteção, pede para a criança, já conversou, já explicou o que é a família, o que a família tem que fazer, o que não faz cada personagem. Pede para a criança desenhar, vem os absurdos. Às vezes ela não sabe verbalizar aquilo, mas se você pedir para uma criança que está sofrendo desenhar, se você tiver um olhar um pouquinho mais aguçado, é impossível você não perceber. Enxergar o que acontece ali naquela família, né? Naquele contexto. Porque eu acho que criança que não vê flor, não vai desenhar flor. Não. É isso. É criança que não vê o céu azul, não vai desenhar o céu azul. Então, é mais ou menos, a referência deles é o que eles veem. Infelizmente. Por isso que não é certo, né? Não é romântico. Vem cá, filhinho, dá um beijo na mamãe, beija a boca da mamãe. Pai, principalmente, tem uma bobeira de brincar com o órgão genital do menino, né? Isso tá certo? Não está certo. Você está ensinando ele o quê? Qualquer um pode chegar e pronto, tá normal. Então, tá muito errado isso. A Petrúcia, ela é nossa amiga e ela é secretária, trabalha com a ministra Damares, e ela, até antes do governo, ela estava trabalhando na Convenção Batista Mineira, na questão da ação social. E ela trouxe um debate essa semana na convenção da proposta da gente falar diretamente para a criança e ensinar a criança, né? E aí a irmã Wanda também compartilhou aquela musiquinha, a gente já trabalhava com ela na escola. Mas aí me trouxe à memória várias coisas. Por que a gente para de fazer isso? Sim. A gente está fazendo maio laranja, mas isso acontece só em maio? Não, isso nós temos essa a musiquinha visão, só assim. volta, a musiquinha é excelente, mas ela só volta no maio do ano que vem. Né? Por que a gente não trabalha isso num dia numa EBD com as crianças? Vocês já ouviram essa música? A gente não precisa entrar também com matéria sobre isso. A gente precisa dar umas luzes, né? Para a criança ir despertando, porque às vezes ela está sofrendo isso em casa. E aí ela falou sobre isso, sobre a gente criar estratégias de fazer a própria criança se proteger, desmistificando essa autoridade do adulto no sentido de eles podem tocar em você, eles podem te levar, você só vai com ele, porque por ser adulto, e desmistificando também essa questão porque ela se sente mal com o toque.
mas ela não consegue verbalizar isso. Não. E dar força para esse sentimento. Olha, se o dia que você se sentir mal com qualquer toque, qualquer olhar, você fala, você grita, você diz não. Incentivar a criança a fazer se salvar por si mesmo pode ser também que faça diferença. Sim, e nós como pais, né, é falar abertamente para o filho. Ninguém toca, ninguém põe a mão, ninguém faz carinho. Só ninguém. Nem estranho e nem conhecido. Porque a gente também tem aquela coisa, só o estranho, né? Só o estranho. Ah, então tá, então ele é conhecido? Pode. Não, ninguém. É falar abertamente com seus filhos. Não, ninguém põe a mão em você. Ninguém dorme do seu lado. Só você. É falar claramente. Educação sexual começa em casa. Eu acho que é o lugar onde tem que ser formado, né? Educação sexual. Quando eu estava pesquisando também sobre esse assunto, a gente acha que violência sexual é só o ato físico, né? Não. E aí a gente lembra e fica sabendo que não é esse fato da criança se sentir desconfortável. Se a partir do momento que a criança se sentir desconfortável com a situação, aquilo já é abuso sexual. Se você coloca a mão no joelho da criança, fez assim, só assim, aquilo constrangeu ela, aquilo já é violência sexual. Então é muito o que a criança sente, entendeu? A gente tem que... muitas vezes a gente... eu moro longe da minha cidade, né, há muitos anos, e quando logo que a gente mudou para uma cidade, quando a gente voltou para Poços, a Ana Luísa não lembrava de ninguém. A Ana Luísa, minha filha, hoje ela tem 13 anos, mas na época ela tinha 3. E eu não lembrava de ninguém que estava lá. Aí as pessoas falavam, eu sou caipira, fala comigo, vem falar comigo. E ela toda assim atrás de mim. Aí a gente como é mãe, a gente acaba pecando nesse... A gente fala assim, vai filha, fala, dá um abraço. Aí ela, não, fica se escondendo, não sei quem é. É teu primo, é tua tia, fala oi, dá um abraço. E a gente acaba empurrando a criança para aceitar. Né? E aceitar isso, não é que a gente tem que, nossos filhos têm que ser antissocial, não é isso que a gente está falando aqui, mas a gente tem que respeitar o espaço deles, não que eles têm que ser mal educados, mas a gente tem que respeitar o espaço dele. Aquele momento dela não estava lembrando mesmo, é um momento que as crianças muitas vezes não estão se sentindo à vontade naquele momento e nós acabamos forçando a criança a aceitar, ou deve conhecer. Fazer com que a criança olhe com seus olhos. Você se lembra daquelas pessoas, mas ela não, né? Então... É complicado demais, porque às vezes a gente, até numa coisa inconsciente, a gente erra, né? A gente tenta fazer sempre o melhor. E por isso que eu acho que a questão da gente estar sempre informando, né? Sempre buscando conhecer as coisas, buscando conhecer os direitos, o porquê das coisas, vai abrindo a nossa cabeça. Talvez hoje eu não agiria com a minha filha como eu agi há tempos atrás, porque quando eu tinha 16 anos, quando eu 17 anos, quando eu fui mãe, então tinha uma época que tinha um tal do tchan, e todas as crianças botavam aquela roupa. Hoje, a Lorena, eu já não gostava, nunca gostei, mas a Lorena tinha uma sainha, toda vez que eu lembro de abuso sexual, quando eu vi aquela menina na rodoviária, eu lembrei dessa foto. Sabe, dessa cena, dela, a gente indo comer alguma coisa e ela com aquela sainha com um topzinho, porque no Rio é muito calor, né? Um topzinho dançando na rua. Eu falei, Jesus, olha quantos livramentos o Senhor me deu. Graças a Deus, ninguém olhou para minha filha daquele jeito, sabe? Então a gente sempre, quanto mais conhecimento, mais você procura entender as coisas do mundo, mais você tem mais jeito de proteger o seu filho, né? E eu acho que o pior de tudo é a gente não querer saber, porque como você falou, vamos fazer uma palestra, vamos falar sobre temas que não são recorrentes na igreja. As pessoas estão abertas a isso? As pessoas querem isso? Nem sempre. Nem sempre. Ainda mais assuntos tabus. Nossa, na igreja não pode tratar isso. A igreja, ela é um todo, não? Ela é espírito, ela é carne. Nós aí, como você mesmo já disse, nós ainda estamos aqui. Então precisamos sim tratar esses assuntos.
independente se eu sou igreja ou não. E se envolver, o que eu penso, assim, foi o que a Patrícia falou, a ministra Damares também falou sobre a importância da igreja, porque o tripé da proteção é a família, a sociedade e só depois o governo. Está na nossa Constituição, então é nosso dever, como igreja, como sociedade, participando dessa sociedade civil, se importar com a criança que está na frente da igreja. Sabe? Às vezes a gente confunde muito achando que isso é o evangelismo. Não é. E não é função só do Ministério Infantil. Mas convenhamos que também existe uma visão muito torta de que na igreja, se eu te chamo para ir na igreja, nós vamos falar só de Deus. Como se na igreja fosse obrigatório falar só de Deus. A gente precisa quebrar esse tabu também. De ter uma fala comunitária. Sim, né? nós somos. Os aspectos terrenos de ser cristão. Sim, temos que quebrar isso também. Na igreja a gente vai ter, sim, o alimento espiritual? Sim. Mas não vai ser só isso. Você não precisa só do alimento espiritual. Você precisa das outras coisas também. Com certeza. E religião é isso, né? Religar, não somente ao Pai, mas aos outros. Sim. Né? E quando você fala de religar o seu ser cristão com a sociedade, às vezes a gente fica dentro de uma bolha. E por isso que às vezes eu acho que a gente é tão quase inocente, né? Porque a gente romantiza muitas coisas, a gente sempre acha que nunca vai acontecer. Não vai acontecer na minha casa, não vai acontecer na minha igreja. Infelizmente, nós como evangélicos, né, como igreja, a gente foi criado de um jeito e talvez antigamente não fosse comum falar, porque eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falando sexo no altar, eu falei, meu Deus do céu, gente, tem que entender esse pastor. Tá endemoniado. Falei, meu Deus, ele tá endemoniado. Porque é um tabu, sempre foi. E como você sobe lá em cima para falar sobre isso, você tá entendendo? Então, talvez a igreja, e como a nossa igreja é antiga, né, e os membros, a maioria já estão lá há muito tempo, talvez nunca tenham ouvido falar sobre isso. Né? E não tenha, e também não quer ouvir. Fala assim, não, se eu não souber, não aconteceu. Isso. Se eu não souber, não está acontecendo. E não é, infelizmente, porque se um dia acontecer, se um dia alguém chegar na gente, a gente tem que saber como se lidar. Você vai saber que número que liga? Você sabe o número que liga? Você não sabe. Você sabe que agora o Ministério, né, dos Direitos Humanos, da Mulher, agora tem um aplicativo, que você tem um botão, é só você apertar, já localiza você pelo celular, já vai atrás saber o que está acontecendo. Então, hoje em dia tem várias maneiras, mas talvez as pessoas não queiram saber para não está acontecendo. E não está acontecendo e também não tomar responsabilidade. Porque aquilo que você sabe é para você fazer alguma coisa. Né? Mas eu tô aqui, tô feliz, tô tranquila no meu banco. O problema do outro não é o problema da rua né? da igreja, vou me preocupar com as pessoas da rua da igreja. Não. Sabe? Por que eu tenho que me preocupar? Sabe? Eu tô bem aqui, ó, aqui, meus irmãos, estamos todo mundo feliz, louvando, sabe? E não é só isso a igreja. A igreja, ela precisa ser esse lugar de acolhimento da comunidade, em todos os sentidos, né? Sim, eu super concordo. Em todos os sentidos. É impressionante a gente... e aí a gente vai... É uma bolha, né? Uma roda de neve, uma bola de neve, uma bolha de neve. Uma bola de neve que se você pensar o abuso... Quem sofre abuso na infância, geralmente é o abusador. Eu ia trazer eu pensei exatamente nessa fala. O abusador hoje foi abusado na infância. A grande maioria. E outra coisa que também acontece, que aí é um problema que também cai na igreja, e a gente sabe que isso acontece, e a gente bate tanto, mas a gente não estuda, a gente não trata as pessoas, a gente não cuida, é a questão do homossexualismo. Muitas das pessoas que são homossexuais, ainda que seja um tema bem abrangente, eu estou bem no raso aqui, bem simplificando coisa, mas muitas das pessoas que são homossexuais hoje sofreram algum tipo de abuso lá atrás, e aí eles, como essa questão da gente falar de estar vivendo uma coisa natural, isso vai evoluindo de forma natural na vida deles. Então, se a gente, igreja, fechar os olhos para isso tudo,
A gente olha, eu não consigo ver Jesus olhando pra gente, sabe, tá faltando, porque Jesus ia lá, Jesus fazia, Jesus trabalhava, Jesus curava, Jesus libertava, mas Jesus também repreendia. Mas nesse caso, então, a gente vai só ficar olhando? Pois é. Né? E aí? E a parte que eu sou igreja? Então, aí você negligencia uma criança que foi abusada hoje, aí amanhã chega um jovem na sua igreja, homossexual, e confesso, porque eu já tive experiência de ter pessoa, eu sofri abuso e acabei que achei que era natural e fui gostando, porque se torna um estilo de vida. Né? O homossexual ele vai se identificar com aquela pessoa que foi o primeiro encontro, às vezes, da vida dele na vida sexual. Né? E aí vai para a igreja, aí o que a igreja faz? Condena. A gente não sabe o que faz. A gente não sabe o que faz. Desses dias, o pastor estava fazendo uma reunião com os jovens, né? Com os jovens, aí ele pegou e falou assim, gente, se domingo agora no culto entrar um homossexual aqui, como a gente vai receber ele? Aí todo mundo parou e ficou mudo. Porque é uma pergunta que é tipo assim, a gente vai tratar ele normalmente. Mas o pastor, mas vai chamar ele de como ele ou como ela? Porra, a gente como ele preferir ser chamado. Então é uma coisa que não é falada. Não. A gente não, é uma coisa que, se você falasse pra minha avó, como a senhora trataria? Ela fala assim, vou sentar um pouco mais longe, sabe? Porque é um assunto que não é tratado. A gente não é ensinado, a gente não foi ensinado, a gente não tem, então não acontece. Eu acho que a gente perde o amor. Sim. E aí a gente perde o amor, perde o respeito. Perde o respeito, a gente precisa amar o próximo, de verdade. Não é amar pecado, ninguém está falando de passar a mão na cabeça, de nem enxugar pano, que agora tá com a mania de ficar com aquele negócio. Tá passando pano, não é passar pano em ninguém, mas a gente precisa rever esse conceito de que a gente precisa ser esse farol. A gente precisa ser esse canal onde as pessoas buscam acolhimento, né? Onde essas crianças da redondeza da nossa igreja, sabe lá que lá tem uma psicóloga, sabe lá que lá tem a tia Carla, sabe? Confiar na tia Carla, porque a tia Carla, sabe, cuida. A psicóloga está ali trabalhando junto, sabe? E essa querendo coisa de que vai buscar e vai achar, vai achar. A igreja precisa ser isso. Eu acho que nós, como igreja, nós temos que pegar mais mais isso que a gente está falando, ser mais o lugar seguro de tudo. Da criança que está sofrendo abuso, a criança sofrendo maus tratos também, outra coisa também que não é agora, mas real, é agora, tem alguma criança que está sofrendo maus tratos nesse momento, do adulto que está passando por necessidades, tanto financeira, emocional. A igreja tem que estar com a porta aberta para receber, porque aqui na terra nós somos a luz, nós somos o espelho, nós somos a carta que Jesus deixou. Então nós temos que ser isso, ser apoio para as pessoas. E se nós não souber como agir, se nossa igreja não estiver preparada para agir, como iremos agir? Sim, enquanto a liderança mantém uma mente fechada, ela vai ter o quê? Membros da mente fechada. Quando a liderança expande, aí você pode ter certeza que uma igreja todinha vai ser sarada. A gente está aqui falando, tem outro dado da Shield, a cada 15 minutos uma criança sofre violência sexual. A cada 15 minutos. E tem uma campanha também rolando na internet, bem interessante, hashtag em casa sem violência. Porque esse tempo de isolamento social está sendo terrível. E já existem dados no Disque 100 de que a violência tomou números assim absurdos. A gente está falando de 2019, esses números que já são muito gritantes. E esse período de 2 meses, de 10 anos atrás, já extrapolou todos os limites. E extrapolando todos os limites significa que estar em casa para essa criança deve ser um tormento. Não somente para a criança, como a Carla falou, a gente deve ser esse lugar de acolhimento, né? Mas também as mulheres que são agredidas, essas mães que permitem a agressão dos filhos porque são agredidas, né? Então tem muita injustiça acontecendo e falta de acolhimento, porque nem todo lugar que essa mulher vai, que essa criança vai, ela encontra paz, ela encontra um lugar de refrigério, né? Ela encontra um lugar
lugar seguro para se amparar. Então a gente precisa rever isso tudo, a gente precisa rever como o Ministério Infantil pode agregar nessa situação, o que a gente pode fazer, como psicólogo, o que a gente pode fazer para a nossa comunidade. A Lu já tinha, esse ano a gente já ia começar, né, uma parceria de abrir a igreja para a comunidade, para que a Lu pudesse atender. Eu ia estar lá como professora dando reforço escolar. Então a igreja, a gente tem que estar caminhando, sabe? Para coisas que Deus tem trago para esse tempo, para a igreja. Coisas boas, coisas que vão fazer diferença não só na vida da gente, que a gente já tem Jesus. A gente já tem Jesus. Nossas crianças já têm Jesus. Ainda que elas possam estar sujeitas a algum tipo de agressão, elas sabem que ela pode contar com a Carla, com a tia Carla, sabe? Elas sabem que pode contar. Mas e as outras crianças? E as coleguinhas das crianças que, sabe? A gente precisa se preocupar um pouco mais a fundo. Abrir o olhar para fora da igreja, fora né? Da igreja. Eu acho que é abrir as portas, né, da igreja. A partir do momento que a igreja tiver com as portas abertas, e não é só literalmente com as portas abertas, é a mentalidade, as pessoas que estão lá querer fazer. Eu acho que a gente só tem a curar pessoas, né? E é isso que nos move, né? Essa sede por ajudar, e é isso que tem que nos mover, né? Ajudar a curar, a falar da palavra de Deus, e é você ajudando uma criança, uma palavra de consolo, pode contar comigo, vai dar tudo certo. Isso é alimentar, é isso que as pessoas estão necessitando. E talvez nós não vamos tão assim, porque aqui está como? Eu não posso dar um passo maior, porque aqui está como? Eu não sei como vai ser ali. Se eu der aquele passo, não der tudo errado, para que eu vou sair da minha zona de conforto? Então, muitas vezes a gente tem que sair da zona de conforto. A igreja toda, não é só o Ministério Infantil, eu acho que todos os ministérios da igreja, todo mundo. Eu acho que uma criança, ela pode me procurar, porque a gente acaba conversando bastante com as crianças, e elas contam as coisas da escola, dos amiguinhos, da casa delas, mas muitas vezes ela vai achar em outra pessoa na igreja, vai se identificar mais com a outra tia, com uma outra professora, ou até a mãe do amiguinho, porque vê como ela trata o amiguinho e fala: minha mãe não trata eu assim, alguma coisa, e vai se abrir com ele. Então a igreja inteira tem que estar de ouvidos abertos para ouvir essa criança e estar preparada para auxiliar os necessitados. É isso. A Lu está lá à disposição, né, Lu? Com certeza, sim. Está à disposição, e a gente quer deixar esse canal aqui aberto para vocês. Se vocês souberem de alguma criança que está passando alguma dificuldade, existem meios, tá? Que é o Disque 100, você liga lá, eles vão te ajudar. Procurar saber o telefone do Conselho Tutelar mais próximo do seu bairro, né, e da sua região, também é algo que você precisa fazer para poder estar defendendo uma criança. Não deixe o seu vizinho ficar chorando, você sabendo que ele está padecendo algum mal. Não feche os olhos, não feche os olhos. Maus tratos, falta de cuidado, agressão física. Isso não é cada um no seu quadrado, sabe? Existem crianças que estão morrendo por causa disso. Né? Existem crianças que estão sendo defraudadas na sua vida inteira por causa disso. E a gente não pode, como sociedade, nós somos responsáveis pela criança da casa do vizinho, sim. Sabe? Ainda mais quando esses pais, que são o primeiro pilar de proteção, não os protegem. Então, não fique em silêncio, a denúncia pode ser anônima, mas você não pode se calar. E a nossa igreja, como hoje, né, a gente falou que era maio laranja, em tempo e fora de tempo. Que a partir desse debate a gente começa a criar outras estratégias, né? Pra gente talvez, quem sabe, criar um protocolo de acolhimento e alguma coisa nesse sentido. Pra gente poder realmente agir fora de tempo, fora de maio. Né? Que as nossas criancinhas aprendam aquela musiquinha. Já vai fazer uma diferença, né? Se elas souberem a musiquinha do Maio Laranja, se elas souberem os porquês das coisas, sabe? Já faz a diferença. E passando isso para frente, eu acho que isso é o mais importante.
Quer deixar algum recado? Eu só quero falar dos comportamentos que todo mundo precisa estar atento, né? Alguns, mas que eles são de extrema importância. E isso qualquer pessoa pode observar, tá? Então vamos lá. A criança que tem medo do adulto do sexo oposto, isso é um comportamento que indica. Comportamento aparentemente sedutor, isso também indica. Crianças que fogem de casa, crianças com depressão, crianças com alteração do sono, esse é importantíssimo. Por quê? A maioria dos abusos acontecem na cama da criança, no quarto, à noite. Isso gera o quê? O medo de dormir. Então, quando a criança começa a apresentar, mãe, eu estou com medo de dormir. Por que você está com medo de dormir? É investigar por que disso. E a criança que tem sentimentos de culpa. Um copo caiu longe da criança. Ela, nossa, a culpa foi minha. Ou já pede desculpa. Sim, ou me perdoa, nossa, eu não quis fazer isso. Mas o que você fez? Você não fez nada. E crianças que começam a mutilar, se cortar. Por que ela se corta? Ela não consegue verbalizar tudo o que está acontecendo. Quando ela corta, ela sente alívio, porque ela esquece daquela dor emocional e passa a sentir a dor física. Isso traz alívio para ela. Então, o que eu deixo para todos, não se calem. Não, tem um ditado que ele é muito errado, ao meu ver, que em briga de marido e mulher não se mete colher, mete sim. Se você está ouvindo, o pai está agredindo a esposa, que está agredindo os filhos, você está ouvindo, você vai deixar? Mete colher sim, denuncia anonimamente, liga para a polícia, chama todo mundo, até o FBI, mas não permita, porque esse problema não é só de quem está sendo agredido, esse problema é de uma sociedade inteira, porque todos nós somos prejudicados com tudo isso. Eu gostaria de ler um versículo, lá em Provérbios 31, 8 e 9, que fala assim, fale a favor daqueles que não podem se defender, proteja o direito de todos os desamparados, fale por eles, seja um juiz do justo, proteja o direito dos pobres e dos necessitados. Eu acho que é isso que essa igreja, foi isso que é o que Jesus quer de nós, é o que nós podemos oferecer como igreja, é isso, é falar por aqueles que não podem falar, ouvir aqueles que estão sedentos por falar e por justiça. Que nós sejamos a luz do mundo e possamos ajudar. Então, o Ministério Infantil da PIB Patos está à disposição sempre. Qualquer coisa, entre em contato com o WhatsApp da igreja ou no Facebook. A gente vai achar um jeito, uma solução e tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Seja justo como Cristo foi justo. Não se cale. E que não só a nossa igreja, mas que cada igreja pertencente a PIB Patos e as outras igrejas que nos assistem também busque essa justiça. Essa justiça em Cristo Jesus. Essa justiça que Ele fez enquanto esteve aqui na terra e deixou para a gente como missão, né? De dar voz àquele que não tem voz. E a criança, ela não tem voz, né? Então a gente precisa trabalhar por ela, buscar colaborar, buscar ser luz, buscar dar essa voz. E a gente tem meios para isso. Então, não seja omisso, porque o pecado da omissão também é pecado. Não fica pensando que você vai ficar isento e não vai ser julgado por isso, tá? Porque você vai. Então, que Jesus te abençoe. Eu vou estar orando agora pelas crianças e também pelos pastores, para que abram a visão, para que a gente possa realmente ser luz. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos, ó Deus, muito obrigado pela iniciativa do Maio Laranja, Senhor, mas nós queremos, além do Maio Laranja, Senhor, proteger as nossas crianças e as crianças que o Senhor enviar para sua casa e as crianças que estiverem na rua da igreja. Nos dê capacidade, Senhor, nos dê estratégias, ó Pai, abra a mente dos pastores das igrejas. Nós somos uma base do tripé de proteção da criança e do adolescente.
Então, como sociedade civil, como igreja, Senhor, do Senhor, que a gente possa se levantar um povo que protege as suas crianças, que protege a inocência, que protege, Senhor, a família. Ó Deus, a família que o Senhor tanto tem apreço. Pai querido, em nome de Jesus, dê instrumentalidade aos tios do Ministério Infantil, dê instrumentalidade aos pastores, sabedoria, conhecimento, para que traga, Senhor, estratégias do teu trono. Porque muitas vezes os homens fabricam estratégias que não tem nada a ver com a tua vontade para o teu povo. Então, nos instrui, Senhor, nos dê sabedoria para fazer aquilo que é justo, para dar voz àqueles que precisam, para ser ouvido, Senhor, àqueles que necessitam. Ó Deus, para dar comida àqueles que precisam, sentem fome. Ó Deus, para fazer a sua justiça ser manifesta, Senhor, entre os homens, para a honra e glória tua. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, muito obrigada por você ter ficado conosco até agora. E eu espero que você compartilhe esse vídeo e abençoe vidas. Em nome de Jesus.